Olá pessoal, Daniel Mamura para mais uma aula de SEO. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Google Analytics, porque de nada adianta você fazer todo o seu trabalho aí de otimização se você não souber como mensurar isso na hora que os dados entrarem aí no seu Google Analytics. Então eu vou passar aqui pela lista dos principais relatórios. É claro que não dá para passar todos aqui de uma vez, senão vai ficar uma aula de 3 horas ou mais. Mas eu vou passar pelos principais que você vai utilizar aí constantemente, são os que eu uso. E fiz até uma listinha que está aqui para a gente vir dando check, então a lista é bem extensa. Mas vai ficar bem legal para você entender exatamente como utilizar o Google Analytics para mensurar o resultado do seu trabalho de otimização. E para que a gente possa trabalhar, vamos dizer, da mesma forma, com os mesmos dados e tudo mais, tem uma conta de demonstração do Google Analytics que você pode adicionar aí na sua conta, no seu perfil do Google Analytics. Então, você pode jogar lá no Google, conta demonstração Google Analytics, clicar no link e vai abrir essa página, mas para facilitar vou deixar o link aqui abaixo do vídeo e você vai clicar aqui, ó, acessar conta de demonstração. Você clicando aqui, você vai ser redirecionado para dentro do seu Google Analytics, já vendo os dados do Google Merchandise Store, que é uma lojinha do Google para venda de coisas com a marca, o nome da marca lá. É uma lojinha real aqui, claro, a gente não tem 100% dos dados aqui liberados, mas dá para a gente fazer um comparativo do que eu estou fazendo e aí na sua máquina. Então você vai conseguir puxar exatamente os mesmos dados desde que você puxe o mesmo período que eu. Então vamos lá. Começar primeiro sobre o período. Vou supor aqui que você não sabe nada de Google Analytics. Como que você pode mudar então o período para você ver alguns dados? Por padrão, o Google Analytics ele está trazendo aqui os últimos 7 dias, mas você pode trazer todo mês de fevereiro aqui, por exemplo, ou eu quero ver desde o dia 1º de dezembro até agora como estão os dados e assim por diante. Então vamos pegar aqui, por exemplo, de 1º de dezembro até agora. Vou colocar aqui aplicar e vou ver aqui dia após dia como que foram os acessos aqui na lojinha do Google Merchandise Store. Aqui eu estou vendo por dia, mas eu poderia colocar por hora para eu ver exatamente por hora do dia como que está sendo os acessos aqui na loja, só que aí fica muito picadinho, assim, fica muito pequenininho. Então, o que seria mais legal? De repente a gente ver por semana. Aí eu vou trazer aqui os dados da semana. Aí aqui tá, ó, bonitinho a semana, por exemplo, de 8 de dezembro a 14 de dezembro. E assim por diante, você pode ver todos os dados. Ou, se você quiser ver, mês a mês. Então vai ter aqui, ó, o mês desde 1º de dezembro a 31 de dezembro. O mês de janeiro, ó, de 1 de janeiro a 31 de janeiro. E aqui, fevereiro, que ainda está rolando na data da gravação desse vídeo. E a gente também tem aqui os dados. Por padrão, a gente pode pegar aqui para o nosso estudo, a gente vai pegar um pouquinho menos de dados, vamos pegar do dia 1º de fevereiro até o dia 18, porque quanto mais dados eu pegar, mais demora para os relatórios serem processados, né? Vou pegar aqui só de 1º de fevereiro até o dia 18, só para a gente ter um pouquinho mais de dados do que uma semana. Vou deixar aqui por dia e vou começar a mostrar aqui alguns comparativos que você pode fazer. Por exemplo, você pode comparar por padrão, se você clicar aqui nessa setinha, comparar com o período imediatamente anterior. Então, aqui eu peguei 18 dias, ele vai pegar os 18 dias anteriores a essa data. E se eu der um aplicar aqui, a gente vai ver todos os dados comparados lado a lado ali, pela mesma quantidade de dias. A gente vê aqui embaixo, depois a gente vai entrar em detalhes sobre essas informações, que aparentemente não foi tão legal, porque praticamente tudo ficou no vermelho. E a gente vai entender cada uma dessas métricas aqui. Isso aqui é bom quando você está querendo comparar, por exemplo, a primeira semana de um mês com a do outro mês, coisa nesse sentido. Então, eu nunca recomendo você pegar e sair comparando com um período aleatório. É melhor você escolher qual que é esse período. Por exemplo, vou pegar aqui do dia 1º de janeiro até o dia 18 de janeiro, porque são exatamente os mesmos dias, né, do ano, vamos dizer, é quase que a primeira quinzena do mês. Aí eu aplico e vejo. Por que é bom você ficar atento a isso? Porque às vezes o começo do mês é diferente do final do mês. Dentro do próprio mês existe uma sazonalidade. Pode ser que as pessoas estão com mais dinheiro no começo do mês e comprem mais, e no final do mês menos dinheiro, comprem menos. Então você precisa entender isso, ó. Olha como os dados já mudaram aqui. Comparando aqui o mesmo período de 1 a 18, os dados já ficaram a maior parte verde. A gente tem que ir lá e entender
o porquê que isso está acontecendo. Mas a comparação que eu mais gosto de fazer é vir aqui e comparar com o ano anterior. Por quê? Aí eu vou pegar exatamente os mesmos dias do mesmo período do ano e comparar com o ano anterior. No caso aqui, ele está comparando de 1º de fevereiro a 18 de fevereiro de 2020 com o mesmo período de 2019. E aí a gente vê o comportamento das pessoas neste período. Isso é muito bom para a gente excluir qualquer tipo de sazonalidade. Por quê? Se eu comparar, de repente, dezembro com novembro, dezembro tem Natal, Ano Novo, pode ser, por padrão, mais baixa a visitação. E se eu comparar com novembro, vai parecer que o meu trabalho está indo por água abaixo. Então, na verdade, o que eu tenho que comparar é dezembro de um ano com dezembro do ano anterior. Aí faz mais sentido porque tem os mesmos feriados, a mesma sazonalidade do ano. Beleza, aí vamos voltar aqui para o nosso checklist aqui. Então, dessa parte aqui de períodos e comparativos a gente já viu. Agora eu vou mostrar aqui essa parte de segmentos, principalmente para a gente entender o tráfego orgânico. Aqui em cima tem essas bolinhas aqui, ó, todos os usuários. Se a gente clicar nela, a gente vai ver aqui vários segmentos. O que são esses segmentos? São formas da gente segmentar os dados dentro dos relatórios que a gente vai emitir aqui dentro do Google Analytics. Então, se eu quiser ver apenas os dados de tráfego orgânico, que é essa linhazinha aqui, eu vou dar um aplicar e eu vou ver exatamente só os dados de tráfego orgânico. Aqui, ó, tá me mostrando o que ele está mostrando aqui embaixo, que é só tráfego orgânico. Aqui nos indicadores ele também mostra que ele é o dado do tráfego orgânico. E eu tenho certeza absoluta que aqui eu só estou olhando as visitas que vieram de mecanismos de pesquisa, mecanismos de busca, tipo Google, Bing. Não está aqui o tráfego de acesso direto, de referências, das campanhas de Google Ads, eles não entram aqui. Então, só para a gente ver certinho, eu vou tirar aqui o comparativo, vou deixar só de 1 a 18. Aqui é o tráfego orgânico, a gente pode ver até quando a gente passa aqui nas bolinhas, a gente vê exatamente o que está marcando aqui, ó, tráfego orgânico. E se eu quiser comparar com outro tipo de tráfego, vamos colocar, por exemplo, tráfego direto. Eu vou comparar os dois tráfegos. E aí eu vou ver aqui, ó, que, por exemplo, o tráfego orgânico ele é bem maior do que o tráfego direto. Eu consigo ver aqui por dia após dia como que é a visitação. Então, no dia 12 de fevereiro, eu tive 1.326 visitas orgânicas e 415 diretas. Então, se você quiser ver os dados aqui da sua conta do Google Analytics já filtrado só para o trabalho de SEO, você vai colocar aqui, então, o segmento que é o de tráfego orgânico. Mas para nossa aula aqui, eu vou colocar todos os dados só para a gente ver em alguns outros relatórios aqui, alguns comparativos que já vêm por padrão quando eu estou vendo todos os dados. Se eu tiver filtrado só o tráfego orgânico, a gente não vai ver essa informação. Então, a gente vai seguir assim, mas você já aprendeu que você pode segmentar apenas para o segmento do tráfego orgânico. Beleza. Aí agora a gente vai então aqui no nosso primeiro relatório aqui, que eu separei do nosso checklist, que é o quê? Público-alvo, visão geral. Aqui é o primeiro relatório basicamente que é aberto quando você entra no seu Google Analytics. Aqui sempre vai ter um gráfico que mostra dia após dia no nosso cenário aqui, mas a gente já viu que pode por semana, mês ou hora, de como que estão sendo os acessos. Aqui ele está trazendo por usuários, mas se você quiser ver, por exemplo, por sessões, você pode trocar. Sessões são as visitas aí no seu site. Os usuários não necessariamente são a mesma quantidade de sessões. Por quê? Um mesmo usuário pode acessar o seu site várias vezes no mesmo dia. Então, dá a diferença sim você ver sessões e usuários. Da mesma forma que você pode ver aqui visualizações de página ou páginas por sessão. Tem várias outras informações que a gente pode pegar e filtrar aqui no gráfico para ver. Por exemplo, ó, visualizações de página, ele está beirando aqui, ó, 10 mil para mais. Só que se a gente pegar as sessões, a gente vai ver que não chega nem, ó, chega a 2.500 sessões. Por quê? Para cada sessão, ou seja, para cada visita que um usuário faz, ele vê várias páginas. E aí, por isso que dá aquele número tão maior. Se a gente pegar os dados aqui embaixo, a gente vai conseguir ver, ó, quantos usuários entraram no período, que no caso está de 1 a 18 de fevereiro, foram mais de 30 mil usuários. Novos usuários, ou seja, que não tinham acessado a loja, né, do Google Merchandise Store, são mais de 27.400. Sessões, foram mais de 37.500 sessões feitas.
ou seja, esses usuários, tem usuários que voltaram mais de uma vez nesse período para visitar o site, então de 30 mil usuários, 7.400 voltaram para ver o site de novo. A gente vai ver isso aí mais para frente também, que isso pode nos ajudar a entender o comportamento dos nossos usuários. E tem até um gráfico aqui do lado para ajudar, que são os novos visitantes e os visitantes que retornaram. Então, eu tenho aqui 6.331 usuários que retornaram ao site. Também tem aqui, número de sessões por usuário, então tá dando 1,25, então aí não são todos os usuários que voltam, só 1,25 dos usuários volta. Visualizações de página, no período ele soma, então foram 160.400 visualizações de página. Por quê? Se eu pegar essas sessões aqui e multiplicar por uma média ali de 4,28, eu vou ver que eu vou chegar próximo desse número aqui, que essa aqui é o que? As páginas por sessão. As pessoas elas visitam entre 4 e 5 páginas para cada vez que elas acessam o meu site. E aqui fica registrado esse número bonitinho para poder acompanhar. Depois tem a duração média da sessão, então fica em média em 2 minutos e 49 segundos. Então tem usuários que ficam 1 minuto, tem usuários que ficam 10 minutos. Na média, eu tenho aqui 2,49. E a taxa de rejeição também, numa média, são de 46,30%. E o que é a taxa de rejeição? As pessoas que entraram no seu site por uma página e saíram por ela mesma, ou seja, não navegaram no seu site. Isso indica taxa de rejeição. Beleza, então esses aqui são os dados iniciais aqui do nosso checklist para a gente poder ver que está em público-alvo, visão geral. Agora, ainda dentro aqui dessa abinha aqui, público-alvo, visão geral, a gente vai ver o informações demográficas. Então vamos aqui, informações demográficas, visão geral. Que tipo de dados a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar dados sobre os nossos usuários, começando aqui com idade e sexo. E depois ainda tem um relatório mais aprofundado de cada um deles. Nesse primeiro aqui, visão geral, o Google conseguiu capturar que a maior fatia dos usuários que acessam esse site, eles são de 25 a 34 anos, depois de 18 a 24, depois de 35 a 44 e aí vai diminuindo para as outras idades. Aqui a gente tem que homens e mulheres, né, masculino e feminino, a gente vê que tem mais homens do que mulheres acessando o site. Aqui tem mais masculino, que dá 62,2%, feminino 37,8%. Mas se eu quiser explorar mais essa questão da idade, eu posso entrar aqui nesse relatório da idade e ele vai me trazer aqui por dia separadinho e eu vou conseguir enxergar o que? A qualidade da visita dessas faixas etárias. Então, por exemplo, a gente viu que de 25 a 34 anos era quando a gente recebia mais visitas aqui no site. Então a gente recebeu 5.140 usuários, que geraram aqui 6.500 sessões no total. Aí depois aqui a gente vai ver o comportamento dessa faixa etária de 25 a 34 anos no nosso site, que é o que? Uma taxa de rejeição de 46,62%. Quantas páginas em média eles visitam? 4,22. Se a gente comparar com o de 18 a 24, a gente vai ver que o de 25 a 34 navega em mais páginas do que os de 18 a 24 e permanecem também alguns segundos a mais. Porém, se a gente olhar aqui na parte de conversões, ou seja, o que eles compraram na loja, que a conversão aqui ela é registrada como sendo a venda propriamente dita, a gente vai ver aqui, deixa eu até minimizar aqui para ficar mais fácil da gente ver, que nesse período que a gente viu de fevereiro, de 35 a 44 anos, eles fizeram 2 transações, 2 pedidos que gastaram $140. Ou seja, o pessoal de 35 a 44, embora seja um volume menor do que de 18 a 34 anos, eles foram que fizeram mais compras, eles que efetivamente passaram o cartão de crédito lá e compraram o produto. Então a gente tem que ficar de olho também nos hábitos de compra, de conversão do usuário, porque isso pode nos indicar quem realmente compra. Pode até ter mais acesso das pessoas de 18 a 34 anos aqui, que são essas duas faixas etárias. Mas de 35 a 44 é quem compra mais nesse período. Claro que eu estou pegando um período curtinho para ficar rápido de navegar aqui no Google Analytics,
mas você pode pegar um período bem maior e ter uma base amostral bem melhor para você tomar essa decisão, né, de qual que realmente é o público que compra mais. Mas vendo os dados que estão aqui na tela, a gente vê que a qualidade do tráfego que está gerando conversão é de 35 a 44 anos. A gente pode até ver aqui alguns outros dados aqui. A taxa de rejeição deles é menor, eles navegam em mais páginas por sessão e ficam mais tempo no site. Então, a visita desse público realmente é de maior qualidade. Aí, a gente avançando aqui para a parte de sexo, a gente vai conseguir também ver algumas informações mais detalhadas sobre o feminino e o masculino. Então, a gente teve aqui, então, a gente viu que era mais homens do que mulheres, novos usuários e tal. Aí aqui, ó, taxa de rejeição, homens têm uma taxa de rejeição um pouquinho menor, navegam um pouquinho mais de páginas, porém as mulheres ficam mais tempo navegando no site. Porém, de novo, voltando aqui para a parte de conversões, do sexo masculino nós tivemos 4 conversões em comparação com uma compra que foi do sexo feminino. Então, embora elas passem mais tempo, quem está fazendo mais pedidos são os homens, o sexo masculino. E aqui tem até a receita que foi gerada. E a gente pode ir analisando para ver se faz mais sentido, de repente, fazer uma promoção para as mulheres, para o sexo feminino, comprar mais produtos, entender por que está tendo mais venda para os homens, porque pode ter mais produtos masculinos, e é isso que está dando a entender para gerar mais vendas. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança e ir entendendo o que está realmente afetando aqui a nossa navegação. Aí eu vou aproveitar esse relatório aqui, vou até voltar para o relatório anterior, que é o de idade, e vou mostrar essa função aqui, que é de dimensão secundária, que a gente pode vir aqui e procurar por sexo. A gente vai adicionar mais uma coluna aqui, que é uma dimensão secundária. Agora, além de eu analisar os dados pela faixa etária, eu posso ver entre homens e mulheres qual que é o comportamento. E aí eu cruzei agora duas informações que estavam em relatórios diferentes num único relatório. Você vai ver que praticamente todos os relatórios do Google Analytics têm essa função aqui de dimensão secundária. Você pode ir lá e adicionar a coluna que você deseja. Nesse caso aqui faz total sentido eu querer analisar a faixa etária juntamente com o sexo e entender qual que é o comportamento, quem que compra, quem fica mais tempo no site e tudo mais, cruzando tudo bonitinho aqui num único relatório, ao invés de eu ficar vendo essa informação separadamente. Beleza, então voltando aqui para o nosso checklist, a gente viu a parte aqui de informações demográficas e a gente viu aqui a parte de sexo, deixa eu descer aqui e tal. E agora a gente vai ir para a parte de local, que é o geográfico aqui. Então, até marcar aqui. Informações demográficas, comportamento novos e recorrentes. Ah, tá. Aqui, ó. Eu não vou pular, senão depois para eu voltar aqui para o relatório vai ficar mais difícil. Vamos seguindo aqui. Então, a gente viu aqui a parte dos interesses, das informações demográficas. E agora a gente está vendo aqui do comportamento. Então, novos versus recorrentes. A gente tem aqui a questão dos visitantes, mas eu marquei... Ah, tá. Para explicar exatamente o comportamento dos usuários que estão voltando para o site e para aqueles que são uma nova visita. O que a gente pode tirar aqui de informação? Por exemplo, qual que é a qualidade da visita de quem está retornando? A gente vê que a taxa de rejeição dele é menor, ele passa mais tempo e visita mais páginas. Só que as compras estão acontecendo mais para as pessoas na primeira visita. Logo, eu tenho que ficar atento para que na primeira visita eu consiga aqui já fazer a venda. Porque, pelos dados que a gente está vendo, as pessoas compram já na primeira visita e não quando eles estão retornando, né? O número é bem menor. Então, eu tenho que ficar atento a esse ponto aí para que eu possa aproveitar e entender o comportamento das pessoas. Tá, então esse aqui é o novo versus recorrente. Na verdade eu pulei um aqui mesmo. Mas aula ao vivo é assim mesmo. Informações demográficas. Vamos lá. Então, público-alvo aqui. Opa. Informações demográficas. Esse aqui é um dos que eu acho mais legal para a gente estudar. Opa, era esse aqui. Eu marquei errado ali. Que é o geográfico, na verdade, que eu quero ver. Ó, local, estava aqui. Beleza. Aqui a gente vai ver como que estão os acessos das pessoas de acordo com a região, ou seja, o país delas. Então a gente vê que o site aqui do Google Merchandise Store, eles têm acesso
de vários países do mundo, mas claro, a grande fatia aqui está vindo dos Estados Unidos. Aí vamos então filtrar aqui só por Estados Unidos. Vamos entender como que está sendo as visitas, as compras e tudo mais. Então, dentro dos Estados Unidos, eu vejo aqui que o estado, né, a região que mais compra é o quê? Da Califórnia, que mais compra, não, que mais acessou, né? Porque se a gente vier aqui para quem comprou mais, a gente vai ver que Nova York gastou, ó, $450 aqui no site. Em contrapartida, Califórnia, 331. Porém, em quantidade de pedidos, a Califórnia teve 7 e Nova York 5. Então a gente tem que entender a questão do ticket médio e tudo mais, onde que está sendo mais vantajoso segundo a nossa estratégia para a gente investir. No caso aqui eu estou vendo Califórnia, teve mais acessos, mais pedidos, porém quem gastou mais não foi a Califórnia, foi o pessoal de Nova York. E aqui a gente vai ver aqueles mesmos dados de aquisição, que são os usuários, as sessões, o comportamento também, a gente vê aqui taxa de rejeição, páginas por sessão e o tempo que eles ficam, mas o grande barato aqui da gente ver são essas conversões. E como que você faz para ter, então, se você tem um e-commerce, essas conversões? Dentro do próprio Google Analytics, tem ali uma configuração que você habilita, que você fala que o Google Analytics aqui é para um e-commerce. Logo no começo, quando você está criando sua conta, ele vai perguntar, você fala que ele é um e-commerce, e você vai ter que configurar lá na programação da sua loja. Se for uma plataforma de mercado aí, já vem isso por padrão na maioria das plataformas, que é você habilitar que o Google Analytics registre as informações dos pedidos gerados na sua loja. Ele vai registrar qual foi o produto, o valor do produto, a quantidade, o total do pedido, frete, todas essas informações vêm para dentro do Google Analytics. Basta que você configure na sua plataforma de e-commerce para que os dados sejam registrados aqui e você possa ver essas informações. Caso você não faça isso, você não vai ter esses dados aqui. Você vai ter dados de, por exemplo, metas de conversão que a gente vai falar lá para o final, mais para frente nessa aula. Tem muita informação aqui de Google Analytics e eu estou me organizando aqui para a gente não perder nada. Então, beleza, aqui estão as informações por região. Mas se eu ainda entrar aqui na Califórnia, eu vou conseguir saber exatamente qual que foi a cidade que fez, por exemplo, as compras. Ó, São Francisco, aqui a gente está vendo Santa Clara, ó, teve 2 em San Diego, então eu consigo saber até mesmo qual que é a cidade que mais compra aqui dentro do meu e-commerce. Então você vai poder fazer até ações às vezes regionais. Se você vê que, poxa, 90% dos meus pedidos são feitos em San Diego, por exemplo, eu vou fazer uma promoção para essas pessoas lá para comprar ainda mais. Ou, putz, eu pensei que em Mountain View ia ter mais compras, não teve nenhuma no período. Vamos fazer uma promoção de frete grátis para quem está em Mountain View, para ver se de repente estimula as vendas ali para quem está naquela região. Então tem várias estratégias que você pode adotar a partir do momento que você entende esses dados aqui e coloca eles em prática para você. E de novo, aqui a gente está vendo os dados gerais, mas você poderia estar vendo os dados segmentados por orgânico e você ia estudar exatamente o comportamento das pessoas que estão pesquisando no Google, acessando o seu site e o que elas estão fazendo efetivamente. Mas aqui a gente está vendo em dados gerais para ter até mais informação para a gente poder estudar aqui. Beleza. Então a gente foi avançando aqui até a parte das cidades. Agora a gente vai para a parte de tecnologia. Então vou abrir de novo aqui o meu menu. E vamos procurar aqui a parte de tecnologia. Beleza. E aí, por exemplo, a gente pode ver dentro de tecnologia qual que é o navegador e o sistema operacional. Então a gente vai ver aqui quais são os navegadores mais utilizados. A gente vê que muita gente está usando o Google Chrome, mas também tem bastante gente utilizando o Safari lá, aquele que vem nativo no Mac, por exemplo. Então a gente pode ver aqui o percentual de pessoas mais ou menos aí que usam uma plataforma ou outra. E se você entende que isso, de alguma forma, pode influenciar a forma como você se comunica com o seu público, tá aí uma oportunidade para você, né, poder trabalhar isso melhor. Você sabe que pessoas que usam Mac têm mais familiaridade com o que você vende, beleza, você vai ver os dados aqui se realmente eles estão acessando o seu site através do Mac. Ó, por exemplo, Android, WebView, o Opera, Internet Explorer. Ah, putz, Internet Explorer são pessoas com máquinas mais provavelmente desatualizadas. Internet Explorer nem tem mais suporte da Microsoft. Então, se tiver muita gente com esse perfil, você tem que entender por que tem muita gente com o browser defasado acessando o seu site.
e assim por diante. São algumas informações para você coletar sobre o seu usuário, as tecnologias que eles estão utilizando. Depois, agora a gente vai para a parte de dispositivos móveis. Isso aqui é bem legal também. Então, dispositivos móveis, visão geral, você vai saber quantas pessoas acessaram do desktop, né, do notebook ou do computador de mesa, mobile e do tablet. Mobile são os smartphones, né, os celulares, e tablet, o aparelho tablet mesmo. Tem essas três grandes divisões aqui de dispositivos dentro do Google Analytics. E aí você vai avaliar como que é a qualidade da navegação desses usuários de acordo com o dispositivo que eles estão utilizando. A gente pode ver que, por exemplo, estão ocorrendo mais vendas de dispositivos móveis do que de desktop. Isso é legal de você prestar atenção. Porque você está vendo que tem mais ações acontecendo lá, mais conversões do dispositivo móvel. O que você pode fazer para estimular ainda mais? Ou então, por que o desktop, embora ele tenha mais acessos, né, mais usuários entrando, não está vendendo tanto? Qual que é o motivo disso acontecer? Você entendendo isso, você pode tomar uma ação para você poder mudar esse cenário aqui, ou se aproveitar daquilo que está dando super certo e alavancar ainda mais as suas vendas. Aí aqui do lado, continuando então na tecnologia, a gente viu aqui qual que é o dispositivo no geral. E a gente pode ver ainda, pensando aqui na lista de dispositivos, aqui, voltando àquilo que eu falei de questão de tecnologia. Quantas pessoas estão acessando minha loja do iPhone, do iPad, do Pixel? Tem várias versões de Pixel aqui. E a gente vê que pessoas que estão acessando do iPhone, eles estão gastando mais na sua loja. 29 transações das 32 registradas no período foram feitas por pessoas no iPhone. Então, talvez isso aí seja um indicativo de que pessoas com iPhone têm alguma familiaridade aqui com essa loja. E aí você vai tomar as suas ações para entender o que você pode fazer para estimular ainda mais que as pessoas no iPhone comprem de você. Beleza. Então, aqui a gente viu aqui dos dispositivos móveis. Agora vamos para fluxos de usuários. O que é isso aí? Fluxos de usuários. A gente vai entender, de acordo com o país que essa pessoa veio, qual que é o caminho que ela faz dentro do site. E aí você vai poder olhar aqui, ó, pessoas dos Estados Unidos, a maioria entra na home, depois tem uma grande fatia aqui que abandona, ó, 12 mil de desistência de 22 mil. Depois eles vão para o Barra Store, outros eles vão aqui para Google Redesign New. E assim por diante, você vai vendo qual que é o caminho que as pessoas vão fazendo. E aí você entendendo qual que é esse caminho, você vai entender o comportamento das pessoas dentro do seu site e você vai poder identificar qual que é, de repente, o melhor caminho que você quer que elas façam e vai ajudar para que isso fique mais fácil para que elas cheguem na página lá do carrinho, por exemplo, ou na página de pedir um orçamento aí para você. Então, é bem legal. Tem um outro relatório que a gente vai ver depois que tem uma carinha similar, que é para você identificar qual que é o caminho que está acontecendo. Então, saindo agora então da página de público-alvo, a gente vai entrar aqui na abinha de aquisição. Aquisição, visão geral. Que tipo de informações nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar a divisão dos canais aqui que estão gerando acesso para a gente. De novo, esse aqui era o gráfico que eu falei que se eu tivesse filtrado aqui só pelo tráfego orgânico, a gente só ia ver essa fatia azul. A gente não ia ver os outros dados. Por quê? Eu estaria vendo somente os dados de tráfego orgânico. Mas eu quero mostrar a ferramenta com todos os dados abertos. Mas você sabe que tem essa possibilidade. Então, a gente olhando aqui, a gente vai ver ó, que 59,5% das visitas vem de tráfego orgânico. Olha a importância do SEO para essa loja. Quase 60% dos acessos vem assim. Depois tem aqui o tráfego direto, e depois por referência, e depois tem todos os outros. Aí aqui a gente tem alguns dados por usuários, conversões, mas o bacana a gente vê aqui também como que estão essas barrinhas aqui com a qualidade da visita. Então, orgânica, quantos usuários, quantos novos usuários, eu posso clicar aqui e ver o gráfico por essa informação. E aí eu vou ter todos os dados aqui bonitinho para eu ir comparando. E a gente pode ver aqui que a gente tem bastante vendas ali acontecendo, né, transações vindas aqui do tráfego orgânico. Mas a gente vai poder ver essas informações em outros relatórios de uma forma um pouquinho melhor. Mas, por exemplo, se você quiser aqui entrar e clicar, você vai ver aqui como que foram as vendas aqui
melhor, os acessos vindos lá do Google para dentro do site e que gerou aqui a conversão. Se eu pegar aqui, ó, dá para eu ver aqui. A maioria vai vir como not provided, porque o Google não informa a palavra-chave que a pessoa estava pesquisando para cá, mas a gente vê aqui que a gente teve bastante conversões do tráfego orgânico. A gente está vendo aqui só os dados orgânicos nessa tela, nesse momento. Beleza, aí vamos voltar aqui, até voltar aqui para o meu checklist. Então, todo o tráfego, canais, aí foi o que a gente acabou de ver. Agora a gente vai ver origem e mídia. Opa! Origem e mídia. Clicando aqui. O que é o origem e mídia? Legal, você sabe do tráfego orgânico, mas no orgânico pode ter pessoas que estão vindo do Bing, do Google, do Yahoo, e aqui você vai conseguir ver isso, que seria a origem. Então, do Google orgânico, tiveram 17.990 pessoas que realizaram 33 transações. Acesso direto, tivemos 5.153 usuários que fizeram 10 compras. Pessoas do Baidu, aqui ó, entra como origem, né, a mídia orgânica, mas a origem é o Baidu. Eles não fizeram nenhuma compra. Então você consegue saber exatamente qual que é a origem, ó, tipo ó, mal.googleplex.com, que é uma mídia de referência. Eles não compraram nada também, então a gente só teve aqui basicamente orgânico e pago. Deve ter um perdido que não entrou aqui, mas você consegue saber exatamente qual que é a origem e a mídia que o pessoal estava acessando e realizou a atividade que você queria. E também, de novo, você pode ver toda a questão do comportamento para entender qual que é a qualidade daquela visita que está acontecendo. Bacana. Então, origem, mídia, check. Agora aqui a parte de referências. A gente pode descer aqui, então, ainda dentro de aquisição, todo o tráfego, referências. A gente vai ver aqui como que ficou, quais foram os sites que mais mandaram visitas pra gente. Então tá aqui, ó, mal.googleplex, analytics.google, creatoracademy.youtube.com. Todos esses aqui trouxeram visitas pra gente. A gente conseguiu registrar de transações aqui de referência foi do groups.google.com. Essa foi a venda aqui que aconteceu de tráfego de referência. E aí foi o que estava faltando lá no outro gráfico que a gente não viu. Ah, um dado interessante, aqui a gente vê os 10 primeiros, mas se você quiser ver mais informações, tipo 25 linhas, você pode aumentar aqui a quantidade de registros que aparecem aqui no seu relatório. No caso aqui a gente sabe que tem 78, 1 a 25, então tem 78 registros, que se eu quisesse mostrar todos eu teria que pôr aqui ó, 100, eu estaria vendo de 1 a 100, todos estão aqui, até os 78, todos os sites que trouxeram referência, né, visita de referência para mim estão aqui, então se você quiser ver tudo de uma vez só, mas também você pode ver ali segundo a paginação, não tem problema, os dados não mudam. Agora a gente vai para a abinha aqui de comportamento, que isso aqui também é legal para a gente entender como as pessoas estão navegando aqui no nosso site. Então, vou entrar aqui comportamento, visão geral, que é o primeiro que eu marquei aqui. Até marcar já ele aqui que a gente já entrou nele. Aqui eu vou ver outros dados do tipo, ó, as visualizações de página, beleza, visualizações únicas, o tempo médio, taxa de rejeição e porcentagem de saída. Aí eu vou poder ver em relatórios mais específicos aqui, por página, como que foi esse comportamento. Mas nesse relatório aqui, eu já posso puxar, por exemplo, pelo título da página, quais foram os títulos que aparecem lá na minha página, que estão configurados, que eles receberam de acesso, né? As pessoas clicaram. Mas vamos já avançar aqui para os outros, que eles são mais legais. Isso aqui é só o primeiro relatório que aparece quando você clica em visão geral, mas num geral aqui, você pode já ver essas informações. Por exemplo, como que é a taxa de rejeição por dia da semana? Numa média, ele se mantém, mas poderia ter uma taxa de rejeição diferente por dia da semana. Porcentagem de saída. Tem dias que o pessoal sai mais rápido do meu site, como que ela está se comportando? Mas a gente vai ver dados mais legais aqui para frente. Então, fluxo de comportamentos. Vamos clicar aqui. Lembra que eu falei daquele gráfico que a gente via o caminho? A gente via de acordo com o país. Aqui a gente está vendo geral. Então, as pessoas que entram na home, para onde que elas vão? Aqui, que caminho que elas fazem? A gente vai vendo exatamente quais foram as páginas que elas foram acessando e eu vou entendendo
qual que é o comportamento mais ideal. De repente, eles entrarem nessa primeira página que vai aparecer para você no seu Google Analytics, você vai, putz, tem muita gente abandonando igual esse caso aqui. Não tá legal, eu tenho que estimular que elas visitem outra página para que eu mantenha por mais tempo as pessoas no meu site e eu consiga levar elas para a página que eu tanto desejo. Depois aqui, conteúdo do site. A gente vai entrar aqui, conteúdo do site, todas as páginas. Aí eu vou ver todas as páginas bonitinha, como que é o comportamento das pessoas nela. Então a gente vê aqui, ó, por URL, ó, na home, /store, basket, aqui, ó, vestuário, homens, quick view. Tem várias páginas e eu entendo aqui como que tá o comportamento. Então, as pessoas que entraram diretamente no site através dessas páginas, porque a gente até deixar aberto aqui, são todas as páginas. Mas se eu quiser, por exemplo, saber por onde que as pessoas entraram no meu site, eu vou vir aqui então em comportamento, conteúdo do site, páginas de destino. As páginas de destino são as páginas por onde as pessoas entraram no meu site. E eu vou ver aqui, ó, que as pessoas que entraram pela home tem essa qualidade aqui de navegação e fizeram 17 compras. Então, entrar pela home parece ser um bom caminho, porque houveram 17 vendas, 17 transações por pessoas que entraram pela home. Mas se a gente olhar aqui por baixo, também tem aqui, ó, Google Redesign Apparel, a gente teve aqui 6 vendas. Isso também é legal da gente acompanhar, porque essa é uma outra página que vale estimular a entrada dos visitantes por ela. Depois tem uma outra aqui, ó, que entraram direto no carrinho de alguma forma, também fizeram bastante conversões. E se você quiser saber quais são as páginas por onde as pessoas estão abandonando a navegação aí do seu site, você pode ver aqui os percentuais. Então, bastante gente deixou na home, no /store, ó, no YouTube, basket, redesign new. Você consegue ver qual que é o percentual de saída. O que teve mais aqui são pessoas na home. Então, valeria alguma estratégia de repente na home, se alguém tentar abandonar o site, aparecer aqueles pop-up de saída, estimular ela a clicar para ir para outra página e de repente reter mais a visita aí no seu site que está querendo abandonar a navegação através da home. Beleza, isso aqui é uma parte bem interessante para você poder acompanhar. Então a gente já fez aqui, ó, página de destino, página de saída e as de cima também, que são os principais dados para ver nessa parte aqui, por onde as pessoas estão entrando e por onde as pessoas estão saindo. E de novo, na hora que você estiver vendo os dados filtrados aqui pelo segmento orgânico, você vai ver um comportamento. As pessoas do tráfego direto vão ser outro comportamento. Então você tem que ver segmentado, pensando que você está revisando os seus dados de SEO, se a qualidade da visita de SEO está correta, se você está levando ela para as páginas de entrada correta, e o que você pode fazer para evitar que elas saiam também nas páginas que não faz sentido ela sair. Ela sair de repente pela página do obrigado, seu pedido foi feito com sucesso, é uma coisa. Agora a pessoa sair diretamente ali na página do produto, talvez não seja tão legal disso acontecer. Então você vai analisando esses dados aí para poder entender melhor como que está o comportamento dos visitantes orgânicos. Agora a gente vai para a abinha aqui de conversões. Beleza. Aí a primeira aqui, metas. O que são as metas? Aqui a gente está vendo um e-commerce, então todos os dados de venda estão aqui dentro. Mas e se o seu site não é um e-commerce? Ele, ou seja, só tira o orçamento. As pessoas entram lá, preenchem um formulário de contato e pedem um orçamento para você. Como que você vai registrar essa informação aqui dentro? E é através das metas. Depois eu entro aqui na parte do administrador para você ver como é que configura uma meta. Mas basicamente a meta mais comum. Passou pela página de, sei lá, pedido de orçamento realizado com sucesso, né? Tem aquela página de obrigado que aparece para o cliente. Você registra que as pessoas que passam por ali cumpriram com a meta e todas as vezes que essa URL for visitada, vai registrar aqui como uma meta de conversão. E aí você vai poder saber quantas pessoas efetivamente realizaram o preenchimento do seu formulário de contato e viram aquela página de sucesso, do seu pedido de orçamento foi enviado com sucesso. E aqui a gente pode ver como que estaria a questão da conversão dessas metas. E você poderia ver a taxa de conversão, no caso aqui desse site tem uma conversão que está de 11,16%. Você poderia associar um valor também. Você pode configurar mais de uma meta aqui dentro. Então, são informações legais para você acompanhar, principalmente se seu site ele não é um e-commerce. Você precisa configurar corretamente
as suas metas de conversão. Agora, se você é um comércio eletrônico, nós também temos aqui uma outra abinha aqui específica só para ver o comércio eletrônico. Então a gente vai vir aqui em visão geral e eu vou poder ver nesse período qual que foi a receita gerada, ou seja, vendeu 2.527,80 dólares nesse período. Qual que foi a taxa de conversão da sua loja? 0,12%. Quantas transações foram realizadas? 44 no total. Qual que é o ticket médio nesse período? 57,45. Então você tem dados riquíssimos aqui para entender como que está o comportamento dentro do seu site. E aí você pode traçar as suas estratégias. Pensando, de novo, filtrei aqui por orgânico, vi os dados. Vamos filtrar aqui, por orgânico. A gente sabe que tem compra orgânica que a gente viu nos outros relatórios. Então, eu vou deixar aqui ainda comparando com o tráfego geral. Todos os usuários. Vamos lá, vou comparar o geral com o orgânico. Vamos fazer na prática aqui. Então, eu sei que a receita, eu tive 1.867,20 dólares de receita orgânica, que a taxa de conversão orgânica, ela está maior do que a geral. 33 dos 44 pedidos foram feitos através do orgânico e o ticket médio está um pouquinho menor do que a média. Aí vai de você usar o cérebro aí para criar uma estratégia. Por exemplo, poxa vida, eu tenho mais vendas acontecendo através das visitas orgânicas. A taxa de conversão está melhor do que a média. Porém, o ticket médio está abaixo. O que eu posso fazer para que o meu ticket médio ele seja maior do que ele é hoje, ou seja, aumentar o meu ticket médio, porque consequentemente, se eu aumentar o ticket médio aqui, eu vou aumentar o meu faturamento, porque eu já estou com a taxa de conversão melhor do que a média e está gerando bastante transações. Logo, se eu tiver um ticket médio maior, a receita gerada no período vai ser muito maior também. E aí todos os dados aqui para baixo eles também ficam comparando aqui como que está o orgânico e o pago. E aqui a gente pode ver, por exemplo, por produto, qual que é o produto mais vendido, tanto no orgânico quanto para todos os usuários. Mas eu vou tirar aqui e vou deixar só o orgânico. Então vou clicar aqui, remover, vou ficar só com o tráfego orgânico. E a partir de agora, nós estamos vendo somente as vendas feitas através do tráfego orgânico. Então o produto que mais vendeu foi o Google Budget Heavyweight Pullover Bag. Depois o segundo, Google Utility Backpack. Depois o Google Zip Holder FC. E eu vou vendo o desempenho de cada um dos produtos e eu começo a entender, por que será que eu vendi mais desse? Será que eu estou melhor posicionado? Será que o conteúdo dessa página está melhor? Será que está mais fácil das pessoas chegarem nesse produto? Tudo isso envolve aí na minha estratégia de eu entender como que está a venda por produto e aí eu poder traçar as minhas estratégias. Então, comércio eletrônico, visão geral, beleza. Vamos ver o relatório aqui então por produto. Aqui, desempenho do produto. Ele tem um gráfico específico para ele. E eu posso ver aqui, o preço médio. Pode ser que no período tenha mudado o preço. Eu consigo ver aqui como que está o preço médio dele. Qual que foi a receita gerada por produto. O comportamento nas compras aqui, Produtos adicionados em relação às visualizações, a taxa então de produtos adicionados no carrinho. Tem bastante informação, a quantidade média. Aqui a gente vê que, por exemplo, esse Google Phone Stand Bambu. A quantidade média que as pessoas compram são 8 de uma vez. Olha aí uma estratégia para você estimular. Eles estão colocando 8 no carrinho. O que você pode fazer para os outros produtos serem assim? Ou aumentar de 8 para 10. Então tem tudo isso que você pode utilizar das informações que você está vendo aqui neste relatório. Beleza, então aqui a gente viu o desempenho por produto. Aí funis multicanal. Isso aqui é bem legal. Vamos achar ele aqui. Funis multicanal, que é outra abinha que está aqui. Visão geral. Era a visão geral que eu queria trazer. Não, já marquei aqui. Caminhos de conversão mais comuns. Caminhos de conversão mais comuns. Vamos direto para o relatório certo, senão a gente vai ficar dando voltas aqui. Beleza. Então aqui são os melhores caminhos de conversão. O que eu estou enxergando aqui? Qual que foram os caminhos que as pessoas tiveram que percorrer até realizar a compra? E o primeiro aqui, que gerou mais conversões, foi o quê? O pesquisa orgânica e depois um acesso direto. Então, faz total sentido eu justificar dentro lá da empresa que a estratégia de SEO está auxiliando para que as pessoas façam as conversões. Porque
eles primeiro passam por uma pesquisa lá no Google, por exemplo, depois de algum tempo eles voltam e acessam diretamente o site. E isso gera as conversões no nosso site. Ou ainda, referência depois direto. Eles viram o nosso site em algum lugar na internet, clicaram, acessaram o site e depois voltaram diretamente para fazer a compra. E assim por diante. Então a gente vê que tem vários caminhos. Ó, depois aqui, ó, pesquisa orgânica. Depois teve que acessar 2 vezes o site através, né, digitando diretamente a URL para depois fazer a compra. Então a gente começa a entender quais são os comportamentos, né, os melhores caminhos de conversão. E aí você vai ver, pô, faz total sentido eu continuar investindo na minha estratégia de posicionamento orgânico. Por quê? Se eu tirar ele, a linha 1 e 4 eu vou estar deixando de lado, o que não é inteligente segundo as informações que nós estamos vendo aqui. Trabalhar a pesquisa orgânica está fazendo total sentido para a gente. Então, caminhos de conversão mais comuns, ok. Agora a gente vai ver aqui, ó, tempos até a conversão. Que beleza, a gente viu que tem alguns caminhos, mas e quanto tempo demora até a pessoa fazer isso? Então, tempo até a conversão, vamos entrar nesse relatório. Muitas pessoas, que a gente viu já em outros relatórios lá, eles compram na primeira visita. É a grande maioria. Só que tem algumas pessoas que compram depois do que? De um dia, que provavelmente são essas pessoas que pesquisaram no Google e de repente voltaram no dia seguinte, acessaram diretamente o site e fizeram uma compra. Mas também a gente vê aqui, ó, que teve pessoas que compraram depois de 4 dias. Na verdade tem compras todos os dias, mas a gente vê aqui pelo valor, né? Estou me baseando pelo valor. 78 dólares aqui. Depois de 4 dias a pessoa voltou. Então se você está fazendo um remarketing aí, por exemplo, você está lá perseguindo a pessoa, até 4 dias, por exemplo, faz total sentido. Por quê? Mesmo depois de passado 4 dias do primeiro acesso da pessoa ao site, ainda tem pessoas que voltam para fazer a compra. Então você perseguir ela ali com seu remarketing durante 4 dias faz total sentido para a sua estratégia de vendas. Então tá aí, mesmo aqui sendo uma aula de SEO, estou trazendo alguns insights aí para você usar nas suas campanhas de links patrocinados, Facebook Ads e assim por diante. Aí o último relatório que eu deixei aqui para a gente trazer, para a gente analisar, é o de tempo real. Mas antes da gente entrar nele lá, deixa eu até minimizar aqui, eu vou entrar rapidinho aqui na parte do administrador, só para mostrar onde que é a questão das metas, onde você configura. Nessa conta aqui a gente não consegue porque a gente só está, é uma conta de demonstração, mas basicamente você viria aqui em metas, nessa última coluna aqui, teria um botãozinho para você criar uma, mas vamos acessar alguma aqui, ó, sei lá, registration, vamos entrar nela aqui, para a gente entender como que é lá dentro. São 3 etapas, então aqui primeiro você vai falar qual que é o tipo da sua meta, aí pode ser aqui, por exemplo, ó, entrar em contato, aí você marcou ela aqui, aí depois, qual que é a página que ele tem, como que é o nome dessa conversão, você vai, aqui eles chamaram de registrations, como que você mensura essa meta que foi feita com sucesso? Através de uma URL de destino, que no caso aqui eles colocaram de exemplo, obrigado.html. Mas você vai vir aqui na etapa seguinte, detalhes da meta, vai colocar exatamente qual que é a URL que a pessoa tem que passar e você vai salvar a sua meta. Logo, ela vai aparecer lá dentro dos seus relatórios e você vai poder acompanhar tudo por lá, bonitinho, mesmo a sua loja, né, mesmo o seu site não sendo uma loja virtual. Dá para você configurar essas metas e ver todas as suas conversões, né, suas transações acontecendo por lá. Você vem aqui na vista, metas e faz essa configuração. E aí, para a gente fechar, a gente tem aqui o tempo real. A gente vai ver as visitas que estão acontecendo no site agora, quente. Então, no Google Merchandise Store, neste exato momento, tem 42 pessoas navegando, sendo que 67% delas são do celular, 33% estão do computador. São essas as páginas que elas estão vendo neste exato momento. Elas vieram daqui, ó, de referência do mal.googleplex.com, tem 2 pessoas. E tem um outro site aqui, ó, Secure, tem uma pessoa navegando. Se tivesse pessoas também vindo lá do Google, estaria aqui marcando. E alguma palavra-chave, caso fosse possível, a gente estaria vendo aqui também. A gente vê que tem pessoas que estão aqui em Nova York acessando. E várias pessoas aqui também, pelo que eu estou vendo, lá da Índia e regiões próximas. Está até travando aqui, porque a maior parte aqui está vindo desse pedaço. Mas a gente consegue ver a região também, da onde que está vindo. E aí você pode entrar
em cada um desses linkzinhos que dá para você clicar e entender o que as pessoas estão efetivamente fazendo naquele momento. Então são 2 pessoas que estão aqui, que vieram aqui de acesso direto, por exemplo. Aí você começa a acompanhar. Normalmente, quando que a gente usa esse tipo de relatório? Subir uma atualização no site. Tem gente acessando ali o meu site, até desmarcar aqui a página para ver todos os dados. Tem pessoas acessando? Pô, tem 41 pessoas aqui atualmente no site. Aí, ufa, tá tudo certo, tá tudo funcionando. Elas estão vindo de várias fontes de tráfego, vai acompanhando por um tempo. Pede para um colega do lado acessar, procura no Google nosso site e acessa aí. E a gente vai ver se entrou aqui orgânico ou não. Subiu uma nova landing page, pede para alguém do time acessar e fica olhando aqui se essa landing page vai aparecer aqui nas páginas acessadas. E também, se você está fazendo uma campanha e está querendo acompanhar o desempenho do site, putz, vamos ver se quando bater 500 pessoas ao mesmo tempo no site, como que vai ser o gargalo ali do processamento. Tudo isso você pode ver até junto com o seu time de TI aí para dimensionar melhor o seu servidor e não passar perrengues ali na hora que está numa Black Friday, por exemplo. Vocês conseguem aí saber exatamente quantas pessoas o site aguenta do jeito que está na configuração do servidor atual. Bom, falei bastante, sei que eu não passei por todos os relatórios, porque vocês viram que são muitos relatórios, tem muitas funcionalidades aqui dentro do Google Analytics, mas tendo em mente esses relatórios que eu passei, você vai conseguir analisar a maior parte das informações necessárias para o seu trabalho aí de SEO. Eu vou deixar todos esses relatórios aqui só para a gente ter uma lembrança ali na descrição desse vídeo, para você lembrar quais são esses principais. Reveja o vídeo quantas vezes você quiser, mas se você ficou com alguma dúvida sobre algum desses relatórios aqui, deixa aqui abaixo nos comentários que depois não tem problema, eu gravo outra aula especificamente com as dúvidas que surgiram sobre Google Analytics e também cruzando essas informações com SEO e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e vou deixar mais 2 vídeos aí na tela para você continuar acompanhando as aulas de SEO aqui do canal. E eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!